Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Rian Investimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre quanto investir para receber R$ 1.550 por mês de dividendo de empresas de saneamento. Mas antes nós vamos estar dando alguns recados, depois analisando as empresas, falando qual delas eu tenho na minha carteira e depois passando para a planilha para falar quanto investir, quantas cotas você deve ter, dentre outras coisas. O primeiro aviso é pedindo para vocês já se inscreverem, deixarem o like e comentar e compartilhar para nós bater a meta de 500 inscritos até o fim do ano. Então já se inscreva aí e bora começar o vídeo. Vamos começar analisando a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, com um valor de mercado de R$ 4,29 cada ação, com dividendo de 8,3%. Nos últimos 12 meses pagando 33 centavos, com uma valorização de 37%, lembrando que sempre são as ações ordinárias que nós analisamos. Ele tem um tag along de 100%, uma liquidez média diária de R$ 1 milhão, lembrando que a A4 e a 11 tem mais liquidez. Não tem participação no Ibovespa, tem um PL de 4. O que é o PL? É em quanto tempo ele pagaria todo o valor investido nela em forma de lucro. Supondo quando você investiu nela, em quanto tempo ela demoraria para pagar esse investimento que você fez nela em forma de lucro. Ela demoraria 4 anos e 6 meses. Vamos arredondar para 4 anos e 7 meses. Um PVP de 0,70. Então isso significa que está com desconto de 30%. O que é o PVP? É o patrimônio da companhia. Então significa que a cada R$1 que a companhia tem, você está pagando 70 centavos. Então você está pagando com 30% de desconto na Sanepar. Tem dívida controlada, abaixo dos 3, que é o que eu peço. Uma margem bruta de 60%, uma margem líquida de 23%. O que é margem bruta e o que é margem líquida? A margem bruta é a cada R$100 em conta de água e esgoto que eles têm, é transformado R$60 em receita. Então, a cada R$100 de água e esgoto em conta, R$60 vira receita para a companhia. E depois de pagar impostos, funcionários, dentre todas as outras coisas, que é padrão de uma empresa, o que sobra para ela em lucro é R$ 23,19. Um ROI acima de 15%, bem pouquinho acima de 15%, é o que eu peço, 15%. Aqui está um pouquinho acima, bem pouquinho mesmo. Tem um crescimento de receita bem sustentável, pegando a média, cresce 11,57% ao ano. Esse ano cresceu aí 7,96% até agora. Já o crescimento de lucro tem uma média de crescimento de 18% ao ano. Esse ano já está com um crescimento de 14%. Paga dividendo uma vez ao ano, em junho. O que eu não gosto muito da Sanepar é que o dividendo dela, a Datacom, é muito distante. Tem visto que ela nem mostra a Datacom, que nem tem aqui. Eu tinha a Sanepar em carteira, fiz uma rotação para outra empresa de saneamento. Vou estar mostrando. Aqui ela anunciou no mês 4, mas pagou no mês 6. É muito demorado. E tem vezes que ela anuncia em um ano para pagar no outro, que é esse caso aqui. Anunciou no mês 6 de 21 para pagar no mês 6 de 2022. Ela demorou muito, mas muito tempo mesmo para pagar. Teve uma vez só desdobramento, foi em 2020. A empresa, a parte boa dela é que sempre tem um lucro consistente, né? Ela nunca deu prejuízo, o lucro sempre crescendo, se mantendo bem estável, tem uma média de pagamento de dividendo de 40% de payout, e o menor valor até hoje foi 29% e o maior 47%. Estamos em 36%. Ela nunca distribuiu 100% de payout. Como nesse payout, para quem não sabe, é quanto do lucro é distribuído para os acionistas. Ali, no caso, é a média 40%. Então, 40% do lucro, normalmente, são distribuídos aos acionistas. A Sanepar tem um patrimônio líquido aí de 9 bilhões, uma dívida bruta de 5 bilhões, uma dívida líquida de 4 bilhões e uma disponibilidade de 1 bilhão. Então, eu vou explicar o que é cada um. Dívida bruta é quanto a companhia tem em dívidas. Disponibilidade é quanto ela tem em caixa. E a dívida líquida é a dívida bruta menos o dinheiro em caixa, é isso que sobraria em dívida. Com um valor de mercado de 6 bilhões, um free float de 79%, sendo a maioria ações PN, 100% da PN, 39% da ON. Temos como maior acionista o Estado do Paraná, ela é uma estatal. Vamos ver aqui um pouquinho o lucro da companhia.
A companhia saiu de uma receita em 2019 de 4 bilhões para 5 bilhões em 22. Os custos saíram de 1 bilhão e foram para 2 bilhões, manteve bem controlado. O lucro bruto saiu de 2 bilhões e foi para 3 bilhões. E o lucro líquido, que é o de fato que nós queremos saber, saiu de 1 bilhão e 80 milhões para 1 bilhão e 151 milhões. Qual a diferença do lucro bruto para o lucro líquido? O lucro bruto é depois de tirar só os custos da companhia. E o lucro líquido é depois de depreciação, amortização, resultados financeiros, impostos, todas essas coisas. Esse é o de fato que se torna dinheiro para a companhia. Descendo aqui mais um pouquinho, nós vamos ver o fluxo de caixa livre da companhia, que era de 430 milhões para 241 milhões. Teve uma queda. Agora vamos analisar a Sabesp, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, que está em processo de privatização. Aqui ela já tem um avanço, privatização, eles estão querendo tirar ela da mão do Estado. Cotada a R$ 58,00, com dividendo de 2%, com valor pago de R$ 1,27 e com uma valorização de 25%. Tem uma participação de 1% no Ibovespa, 162 milhões de reais em liquidez média diária, que é quanto da ação é negociada em um dia, um tag along de 100%, temos um PL de 12. Quem quer saber o que significa cada indicador, de vez em quando eu vou dar uma passada por cima, é só voltar na primeira análise que foi no da Sanepar. Então significa que em 12 anos ela pagaria todo o valor investido nela, um PVP de 1,40, então significa que está pagando 40% mais caro na companhia, uma margem bruta de 34%, um pouquinho menor do que a Sanepar, uma margem líquida menor também de 13%, um ROI menor de 11%, aí já saiu um pouquinho da minha lista, não gosto de ROIs abaixo de 15%, mas tem algumas empresas que eu invisto, são casos raros. O seu crescimento de receita está em cerca de 7,41% ao ano, esse ano já cresceu 8,59%. Já o lucro mesmo, que é o que importa, o crescimento de receita está em 6%. Nesse ano crescendo 4,38%. E seu maior periodicidade de pagamento é em junho também. E ela também tem essa mania de pagar dividendos assim com menor tempo que a Sanepar, com a diferença aí normalmente de um mês, mas ela paga uma vez ao ano, então não me interessa muito. Eu gosto de empresas que tenham mais fluxo de dividendo. Teve um desdobramento aí em 2013, a empresa também sempre muito lucrativa, tem uma média de payout de 27%, e o maior foi 27%. Então a empresa nunca passou dos 30% em payout, vocês podem ver aqui. Tem um patrimônio líquido de 28 bilhões, uma dívida bruta de 18 bilhões, uma disponibilidade em caixa de 2 bilhões, uma dívida líquida de 16 bilhões e um valor de mercado de 40 bilhões e um free float de 49%. Estando listada no novo mercado, então não tem ações ONs. E o seu maior acionista é o Estado de São Paulo. Vamos arrastar mais um pouquinho. Aqui nós conseguimos ver, em 2019, a sua receita era 17 bilhões, saltou para 22 bilhões. Os custos saíram de 10 bilhões para 14 bilhões. O lucro bruto saiu de 7 bilhões para... se manteve em 7 bilhões, caiu ainda por cima, 100 milhões, 146 milhões. E seu lucro líquido saiu de 3 bilhões 367 milhões para 3 bilhões 121 milhões. Como vocês podem ver, a receita aumentou bastante, mas o lucro ele diminuiu, né? Se for parar para contar com 2019. Mas na comparação com 2020, ele subiu bastante. A gente conseguimos ver o fluxo de caixa livre que saiu de 929 milhões para 1 bilhão e 89 milhões. Agora vamos analisar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, outra empresa que está em processo de privatização, e esse dia é uma notícia excelente que o Estado de Minas Gerais pediu para agilizar o processo de privatização da Copasa, cotada aí a R$ 18,00, com dividendo de 7,93%, com valor pago de R$ 1,48, com uma valorização nos últimos 12 meses de incríveis 48%. A gente conseguimos ver aqui, não tem participação no Ibovespa, 40 milhões de liquidez média diária, 100% de tag along, 6,59 de PL, significa que 6 anos e 5 meses ele pagaria todo o valor investido, com um desconto de 6%, com PVP de 0,94%, dívidas extremamente descontrolada, com uma margem bruta de 39%, uma margem líquida de 16%, o ROI colando nos 15%, basicamente, está em 14,28%. O
crescimento de receita está em média 5,67% ao ano. Esse ano já crescendo 7%. Você pode ver a empresa ganhou um pouquinho mais de eficiência na comparação. Já o crescimento de lucro está na média de 6%. Aqui 2021 para cá voltando a ganhar eficiência, porque nesse ano crescendo 14% a sua receita. Ela já costuma pagar um dividendo com mais frequência, que é em maio, agosto e novembro. Já adiantando, é ela que eu tenho em carteira. Tirei a Sanepar, comprei a Copasa. Comprei ela um pouquinho a R$20, dela caiu, comprei mais um pouquinho para a carteira do canal. Ela costuma pagar dividendo mais rápido, anunciou no mês 6, já pagou no mês 8, anunciou no mês 3, já pagou no mês 5. Ela costuma pagar dividendos com uma velocidade maior. Teve um desdobramento também em 2020. Nós conseguimos pegar aqui nos últimos 10 anos. A empresa, uma vez na história, deu prejuízo. Pode ter sido algum problema interno dentro do estado. Mas mesmo assim não deixou de pagar dividendo. Tem uma média de 56% de payout. O maior valor já foi 128, que foi em 2020. A gente conseguimos ver aqui o patrimônio líquido de 7 bilhões, uma dívida bruta de 3 bilhões, uma disponibilidade de 767 milhões e uma dívida líquida de 3 bilhões. E um valor de mercado de 7 bilhões e um free float de 49%. E seu maior acionista, o estado de Minas Gerais. Mas logo, logo, acredito que ele deixa de ser, porque ela vai ser privatizada desse ano para o outro. A receita saiu de 5 bilhões e foi para 6 bilhões. Os custos saíram de 3 bilhões e se manteve com um crescimento só de 861 milhões. O lucro bruto saiu de 2 bilhões e 156 milhões para 2 bilhões e 315 milhões. E o seu lucro líquido saiu de 754 milhões para um lucro de 843 milhões. Foi a única das três que realmente o lucro cresceu, você vê aqui nos últimos anos. E nós pegar aqui o fluxo de caixa livre, saiu de 628 milhões para um negativo de 121 milhões. Agora com privatização, as empresas podem entrar em outras competições também. Ela também tem muito que se expandirem nos seus retrospectivos estados. Acho que a única que não tem muito para crescer é a Sabesp, por já estar em quase todo o estado assim, mas ainda tem um espacinho para crescer. Já a Sanepar e a Copasa tem um espaço muito, mas muito grande mesmo para crescer. Nós conseguimos ver aqui a carteira do canal, que é a Copasa. Compramos aí 5 ações, estamos com preço médio de R$19, vamos aumentar posição, pretendo aumentar. Então a gente tiramos a Sanepar e colocamos a Copasa. E bora para o slide. Slide não, a planilha. Vamos começar com a Copasa cotada a R$18, como falei, um dividendo de 7%, com R$1,48 pago. Você precisaria investir, então, comprar 12.782 ações, sempre ordinárias, lembrando que nós estamos fazendo um cálculo, e investir R$236.341. Só no caso da Sanepar cotada a R$4, com 8% de dividendo e 33 centavos pago, você precisaria comprar 53.792 ações com valor investido de R$230.769. Já no caso da Sabesp, com R$58 em cotação, 2% de yield, 1,27 centavos pago, você precisaria comprar 14.662 ações com um valor investido de R$861.111. Então, se fosse para fazer uma classificação, a Sabesp fica em terceiro, a Sanepar em primeiro e a Copasa em segundo. Só que eu acredito ainda no futuro da Copasa, pois ela tem um espaço de expansão dentro do estado. Eu investi nele pensando em dividendos e em crescimento também. Então, na minha opinião, eu prefiro a Copasa, mas cada um tem que fazer a sua análise. Lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Então aqui, quem ganharia nessa competição com o menor valor investido para ganhar a mesma quantia de dividendos seria a Sanepar. E o último ficaria a Sabesp. A Sabesp é uma empresa que eu nem tenho planos de investir nela, mas para mim hoje eu prefiro a Copasa. Mas como eu disse, cada um tem que fazer a sua análise. Então foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like e até o próximo vídeo e falou!